Olá, Fernando Eduardo, muito obrigado por estares aqui. Tu és alguém muito especial para a associação, não só pela tua incrível dedicação para preservar as sementes de Reiki no Algarve, mas também pelo teu caráter inclusivo e bondoso. Nestes 100 anos de Reiki, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Então, Fernando, conta-nos um bocadinho o teu percurso pelo Reiki. Pronto, em primeiro lugar, quero-te agradecer o convite, né, e este convite para a participação em mais um congresso. É sempre uma honra para mim, é sempre um prazer enorme contribuir com alguma coisa para a Associação e para o REC. E quero desejar que este congresso seja, de facto, mais um marco, como tem sido os outros, na evolução do REC e no aumento da, da, da abrangência da Associação Portuguesa de Reiki junto a todos nós, na medida em que o Reiki está cada vez a expandir-se mais e a Associação tem um papel muito importante. Portanto, a minha gratidão profunda por isso tudo. Em relação como é que o Reiki começou na minha vida? Portanto, eu faço 20 anos este ano, que me iniciei no Reiki. E o Reiki entrou na minha vida numa situação complicada, em que eu estava um bocado desorientado, um bocado a favor, estava mesmo muito desorientado, e não sabia para que lado que eu ia virar, porque a minha vida estava toda a desmoronar. Se fosse daquelas situações de altos e baixos que todos nós temos na vida, e eu acreditava que aquilo fosse só mais uma situação dessas. Descia até um certo ponto e depois voltava a subir e andava nisto. Mas não, aquilo continuava a descer e depois já era tudo, já era, portanto, toda a situação familiar, financeira, de saúde, tudo a descer. Pedi ajuda, eu pedi ajuda e alguém só me disse, vê onde há um curso de Reiki, vê no Algarve onde fazem cursos de Reiki, inscreve-te. E eu disse, é só isso? Sim, é só isso. Inscreve-te no curso de Reiki. Bom, no Algarve procurei logo onde é que faziam reiki naquela altura, portanto, havia uma Mariposa e havia o centro tibetano de Faro. A data mais próxima era do centro tibetano, acabei por fazer em Faro, no centro tibetano, o Pedro Cebola. Fez o primeiro nível e aquilo mudou logo muito. Mudou logo, portanto, além de uma limpeza que eu senti que de facto havia qualquer coisa diferente em mim. Uh, Quis logo fazer o nível 2. Foi logo a fazer o nível 2. Mas aí desiludi um bocadinho, porque entretanto as expectativas eram altas e o nível 2 não mexeu muito comigo. Eu precisava de mais, precisava de mais. Então fui fazer o nível 3 com a Angelina e pronto. E aí sim, aí mexeu mesmo. Aí as coisas tornaram-se como se a porta se tivesse aberto mesmo, escancarada nessa altura. Ao passo que nunca mais larguei. E então acompanhei as formações da Angelina, estava sempre a pedir se podia assistir, ela dizia sempre que sim, eu assistia às formações e cada formação para mim era como se fosse uma formação nova que fosse acrescentar às outras. E aí, de facto, pronto, houve um fascínio muito grande pelo Reiki e eu até acreditava que já não fazia mais nada na minha vida que era fazer Reiki. E depois, com a participação que eu ia tendo nos cursos da Angelina, a participação que não era só assistia, comecei a sentir que estava a chegar à altura de começar a fazer iniciações. E houve um momento muito claro em que isso aconteceu. Portanto, houve um momento em que era agora. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer no monte, e aquilo naquela altura, portanto, o reggae estava a aparecer, e então aquilo era muita gente, e havia sempre. Os meus cursos não eram grandes, eram pequeninos, mas vinham pessoas de todo o lado. E então eu comecei a fazer cada vez mais e depois nunca mais larguei. Aquela situação enfim, transformou-me, a pessoa que eu era, numa pessoa completamente nova
Eh, eu achei que era, sim, que era uma oportunidade que podia eu contribuir para que os outros também se tornassem pessoas novas. Porque todas as pessoas chegavam ao Reiki sempre com problemas, e então, ok, tinham ali sempre aquela possibilidade. E foi aí, portanto, foi aí que o Reiki eh, eh, começou a fazer parte da minha vida, e depois até hoje, nunca mais larguei o Reiki, e pronto, e de Monte Mariposa era a minha base, depois, sei lá, o mais fazia cursos regularmente em Sintra, em Évora, em Moura, em Beja, em Portimão, em Lagos, em Tavira, em Albufeira, bom, por aí afora. Fui fazendo. E depois foram sempre experiências, cada formação era uma experiência nova, cada encontro com as pessoas era de facto eu diria que era um privilégio meu poder estar ali e as pessoas poderem estar ali e, e pronto, espero ter contribuído com isso. E, portanto, esta foi a minha iniciação no Reiki. E depois, pronto, e depois todos nós temos histórias, muitas histórias eh, portanto, que são colocadas. Uma vez, se permitires, uma delas eu fui fazer, convidaram uma pessoa que conhecia-me e disse: quero fazer o Reiki contigo, vivia em Beja, e eu disse: então arranjei um grupinho que eu vou. Mas eu trabalho no hotel e só se eu pedir à gerente do hotel se arranja ali um espacinho ali na sala e não sei o quê, se conseguimos e não sei o quê. Eu arranjo algumas pessoas. Foi, portanto, a gerente do hotel autorizou e ela própria quis fazer o curso de Reiki naquela altura. E, portanto, já formou-se um grupo grande, já o primeiro grupo foi grandinho, em que a gerente participou. Participou e ficou a gostar. Passado algum tempo, lá estava eu outra vez a fazer para o resto do pessoal do hotel. Fiz praticamente a todas as pessoas do hotel. Portanto, isto foi uma situação também assim, mas há outras muito interessantes. Mas, São mesmo histórias muito, muito bonitas e impactantes. E aliás, a Angelina Ataíde também faz parte de uma história muito importante de Reiki em Portugal, não é? Que ela foi das primeiras também a trazer Reiki para cá, por isso é uma uhum, pessoa que merece ser homenageada. E eu achei mesmo uhum, muito bonita a tua história. E além disso, a vontade que tu tiveste de aprender e depois acompanhar, não é? Acompanhar aprendendo, que é tão bonito. E de facto, tu fizeste um trabalho excelente no Algarve, a nível do ensino, mas também por todo o Portugal. E chegaste mesmo a ir aos Açores, não é? sim, pois é claro, fui uma primeira fase fazer cursos há uns 12 anos, 13 anos aos Açores, e agora ultimamente, portanto há 5, 6 anos também voltei lá a fazer novamente formações. Uhum. As, as coisas proporcionam-se, não é? É, E, e de facto, o Algarve acaba por ser, e acabou por ser um grande centro de expansão da prática de Reiki em Portugal, não é? O que tu sabes um bocadinho dessa história, além da tua própria experiência? olha, para já eu e a Luísa Pérez estamos a construir ou estruturar a história do Reiki, do início do Reiki no Algarve. É que a Luísa Pérez também foi uma pioneira do Reiki no Algarve. Eu sei mais ou menos a história, como é que as coisas todas, como é que o Reiki chegou aqui. Antes da Angelina e da Luísa, que são praticamente as duas que ao mesmo tempo lançaram o Reiki no Algarve, através de formações regulares no Monte Mariposa. Já havia, entretanto, muita. Já apareciam muitos estrangeiros a falar de Reiki. Holandeses. Os holandeses sempre gostaram muito aqui de vir aqui ao Algarve. E eles já traziam estes conhecimentos do Reiki. Ingleses também, e traziam estes conhecimentos e falavam disto, só que talvez nós não estivéssemos suficientemente espertos ou não valorizássemos tanto, mas o que é certo é que eles, de facto,
tinham isto e procuravam e diziam, faziam Reiki, mas e depois, como os portugueses não havia assim muitos a fazerem Reiki, eles próprios praticavam uns nos outros. Portanto, era como se um grupo praticamente, ou grupos praticamente fechados de estrangeiros, em que eles praticavam Reiki uns nos outros, porque tinham conhecimento mais profundo do Reiki, e faziam formações. Eles faziam formações praticamente só para eles, não havia praticamente portugueses. Eles falavam inglês, portanto, não, os portugueses não tinham acesso, muito acesso nisso. Um, surgiu depois uma situação que é uma história interessante com Luísa Pérez, que depois, juntamente com a Angelina, decidiram as duas, ok, vamos avançar com o Reiki. E foi a Angelina que foi, a Angelina Ataíde, que foi aos Estados Unidos, fazer as formações nível 1, nível 2 e nível 3. Ela já tinha feito cá, com a Luísa, por alguns estrangeiros, mas ela quis ir lá fazer com a Diana Stein. E foi a partir daí, quando ela regressou, curiosamente parece que foi a Luísa que puxou um bocadinho mais pela Angelina. A Angelina, ao princípio, teve ali um tempinho, mas e quando ela regressou com o nível 3, então, assim, as coisas começaram, e depois veio uma assistente para a Europa, da Diane Stein, que então iniciou a Luísa Pérez no terceiro nível, e a partir daí as duas, a Luísa Pérez e a Angelina, começaram a fazer formações no Monte Mariposa, e aquilo quando eu fui, portanto isto há 20 anos, aquilo era um mar de gente, quer dizer, um mar de gente comparado o número de alunos que hoje existe em cada formação. E então aquilo era sempre um grande movimento no Monte Mariposa, tudo à volta do Reiki. Depois começaram a surgir outras formações, mas o Reiki foi de facto o que, aliás, foi na altura em que a Angelina e a Luísa arrancaram com o Reiki, na altura em que estava a arrancar o Monte Mariposa. O Monte Mariposa tinha acabado de nascer, estava a nascer naquela altura. Portanto, aquilo era assim um boom do Reiki em que toda a gente queria fazer. Eu cheguei a ter pessoas que vinham de Espanha, é normal porque estamos aqui a 25 minutos de Espanha, vinham de Espanha fazer, vinham do Norte, um, comigo não, e com a Angelina, vinham, apanhavam o avião, vinham fazer o Reiki ao Algarve. E era, portanto, parecia que era o centro, eu desconheço. Sei que no Porto também havia, sei que, ok, mas no Algarve é que as coisas se desenvolveram e se abriram de facto para o resto do país, com a vinda de muitas pessoas fazer Reiki. E aquilo era assim, pronto, e pessoas que vinham e depois ficavam e depois queriam mais e era a própria energia do Reiki, do Monte Mariposa, fazia com que tudo isto acontecesse. Atraía cada vez mais pessoas, não só aqueles que de facto eram tocados pelo Reiki, mas depois aquilo parece que a energia se expandia e ia tocar a outros que depois vinham ao Monte Mariposa. Uh, o Monte Mariposa foi de facto o centro do Reiki no Algarve, onde as coisas começaram de uma forma regular e de uma forma consistente portanto, e foi. Portanto, o Monte Mariposa teve muito. Fica na história do Reiki. A Angelina fica na história do Reiki, assim como a Luísa Pérez também. E isto, quando eu cheguei ao Reiki, já elas estavam a fazer, formações. E sem dúvida que tu também ficas na história do Reiki, Fernando. Sem dúvida que sim. Nos últimos 20 anos, sim, antes disso, mas nos últimos 20 anos, sim, Olha, sim, claro. Uhum. e agradeço imenso tu estás a fazer esse trabalho com a Luísa. Acho que é um trabalho extremamente importante. Uhum. Por isso, a minha Uhum. gratidão desde já e ficamos a aguardar
por isso, porque é algo mesmo muito, muito valioso. E Aquilo que sim, é a daremos. história de Reiki, aquilo que é a história de Reiki em Portugal é algo que tem que ser preservado, não é? E honrado. E tu Uhum. mesmo transmitiste isso, a contar essa história, sentia-se a energia desse tempo, não é? Tu conseguias transmitir a alegria da prática do Reiki, da vinda de Reiki para Portugal. E isso é algo verdadeiramente maravilhoso. Uhum. Então, um pouco para nós fecharmos aqui esta nossa sessão, qual é que é o teu sonho para o Algarve e para todos os praticantes de Reiki? João, o sonho para o Algarve é um sonho que já vem de longe, mas é um sonho que vamos conseguir alcançar. Um, além de integrar o Reiki nos serviços, onde o Reiki, eu diria os serviços de saúde e os serviços, portanto, a saúde e a educação são dois serviços que eu gostaria de um dia ver o Reiki estar lá como uma, como uma terapia, como uma terapia complementar no apoio, como ferramenta de apoio aos profissionais de saúde e aos professores, eh, ali como mais-valia para o serviço deles, que é extraordinário. Mas esta aceitação da sociedade, esta aceitação do Reiki pela sociedade, é uma coisa que demora algum tempo, claro que é evidente que demora algum tempo, mas era um sonho que eu gostaria de ver realizado. Um, em relação aos praticantes, um, gostava não sei se este ano será possível, mas gostava de juntar, de unir estes praticantes todos, porque de alguma forma uns são formados por A, outros por B, outros por C, e andamos todos muito dispersos. E isto faz com que a nossa força não seja tão grande tão produtiva, porque estamos despertos. Fazemos o REC e deixamos andar e não nos juntamos. Claro que esta história da pandemia não nos veio permitir esse convívio, mas eu gostaria muito que os praticantes se unissem. O meu sonho é evidente que o Reiki, de há 20 anos, eu falo por mim, não é praticado, ou não é, os cursos não têm não, têm, não são dados da mesma forma como são dados agora. Até porque na altura havia muita escassez de informação, hoje não, hoje a informação está por aí, por todo o lado, e as pessoas estão melhor preparadas quando vão aos cursos, já sabem algumas coisas, a própria vida, a própria sociedade, tudo evoluiu, tudo mudou, os tempos mudaram, e portanto o Reiki, para mim, deve acompanhar sempre esta evolução ao longo dos tempos. Portanto, como se dava o Reiki há 20 anos, hoje já terá que ser um bocadinho diferente. E, portanto, eu gostaria que os praticantes agora, ou pelo menos aqueles que se vão iniciar no Reiki, que comecem a utilizar o Reiki como ferramenta de apoio para as suas vidas, para os seus caminhos. Um, isto no dia a dia, isto na prática, e agora com a situação, todos nós estamos a viver em termos de guerra, esta paz é muito importante. Cada um construa essa paz dentro de si. O Reiki é fundamental, através dos 5 princípios, para nós estarmos na vida de uma forma diferente, para nós olharmos a vida de uma forma diferente daquela que temos olhado até agora. Vem uma pandemia, vem agora a guerra, e esta paz que é tão necessária no mundo tem que começar por cada um de nós, tem que ser construída dentro de cada um de nós. E assim, se todos nós construirmos a paz, seguramente, eu acredito nisso, acredito que a paz reinará na Terra, neste planeta. Então, esse é o trabalho que o Reiki pode muito bem fazer. Se cada um utilizar os 5 princípios, utilizar portanto, como filosofia de vida, se praticar, eu acredito que a pouco e pouco, tal como aconteceu comigo, me trouxe muita tranquilidade, muita paz interior, coisa que eu estava, parecia
eu atravessava uma guerra interior e esta paz que o Reiki me trouxe-me, eu penso que é a paz que cada um pode ir buscar ao Reiki e fazer com que a paz na sua terra, na sua cidade, no seu país, no seu planeta, possa ser uma realidade. E isto precisamos todos de trabalhar um pouco nesse sentido. Cada um encontra dentro de si a paz, cada um encontra dentro de si o amor, cada um encontra dentro de si os dons, as suas capacidades para usar no dia a dia. E o Reiki é, de facto, uma ferramenta que pode permitir este caminhar completamente diferente. Mais em amor, mais em paz e mais consciente da nossa tarefa aqui na Terra. E eu acredito que sim, acredito que vamos conseguir. Fernando Eduardo, um imenso respeito por ti. Muito obrigado Obrigado, pelas tuas João. sábias Obrigado, palavras, João. como sempre. Obrigado. E eu acredito que os teus sonhos se vão realizar, pelo menos da minha parte, tudo farei para que te possa ajudar nesse sentido. Portanto, muito obrigado mesmo e despeço-te com imenso carinho de ti e muito obrigado por todo este momento. Muito obrigado, João, e que seja um excelente congresso para todos. Obrigado. Obrigadíssimo. Adeus, Fernando. E vamos continuar de seguida com a doutora Ana Moreira, da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, com o tema Que é isso da energia, uma visão médica do tema. Queridos praticantes, muito obrigado por estarem aqui no nosso 13º Congresso Nacional de Reiki.